Olá, bom dia. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Bom dia, Jacira. Bom dia a todos do GELFA, Grupo Espírita lá Francisco de Assis. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos nesta linda manhã de domingo, não tão ensolarada, mas sempre linda. Estamos aqui com Isabel Guimarães, do Instituto Isabel Andrade. Kardecista da Desculpa, Isabel Andrade. Isabel Andrade, do Instituto Kardecista da Bahia, que nos trará hoje uma mensagem sobre o capítulo 138 do livro Vinha de Luz, que fala sobre iluminação. Não é isso, Isabel? Iluminemos o santuário. Isso mesmo. Esse santuário, ao que sabemos, também somos nós. É o nosso ser interior que precisa estar sempre iluminado. E a Isabel vai trazer para nós essa mensagem dizendo como podemos iluminar o nosso santuário íntimo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer uma pequena leitura enquanto aguardamos os nossos colegas chegarem para estar conosco. Tem uma mensagem do livro de Emmanuel, o Evangelho segundo João. E a mensagem nos diz assim: a porta divina, nos caminhos da vida, cada companheiro, portador de expressão intelectual um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos encaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, por meio da palavra falada ou da escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez, perderás longo tempo para retornar ao caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação e que possamos estar atentos onde adentramos, porque onde está o nosso corpo, onde está o nosso pensamento, também estamos em espírito. Que o Senhor Jesus nos conduza imensamente a cada caminhar em nossas vidas. Que estejamos receptivos ao que o Evangelho nos traz em cada leitura. Que estejamos receptivos nesta manhã ao que a irmã trará para nós. Que possamos emitir a elas ótimas vibrações e que estejamos em paz conosco mesmos, hoje e sempre. Senhor Deus, de toda força, fé, coragem, amor e luz. Ilumina nossos seres com as doces claridades de todas as virtudes. Nos enche de amor. Que a tua paz, a tua luz, a tua força e a tua presença esteja em nós, hoje e sempre. Graças a Deus.
E mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com Isabel Andrade, do Instituto Kardecista da Bahia. E ela vai nos falar, mais uma vez, vai nos trazer o capítulo 138 do livro Vinha de Luz. Que estejamos todos aqui vibrando na sua presença, Isabel. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Jacira. Obrigada a todos. Bom dia novamente para todos os que nos acompanham nesta manhã linda, assim, nessa reflexão do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, iluminemos o santuário. Nós vamos fazer essa reflexão já também com a reflexão inicial proferida por Jacira, quando ela diz que muitos nos ajudam a abrir as portas e que estejamos atentos para abrir as portas do nosso interior para Jesus. É interessante como tem tudo a ver com essa questão da iluminação interna, a iluminação interior. Emmanuel, no livro, traz o versículo da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que diz assim: pois nós somos um santuário do Deus vivo. Nós sabemos que Paulo, ele escreveu várias epístolas à igreja primitiva, ali quando estava se organizando os primeiros cristãos, logo após o desencarne de Jesus, e quando Jesus retorna em corpo perispiritual, envia os apóstolos, faz ainda um trabalho de muito tempo, preparando os apóstolos, os discípulos, para continuar na pregação da Boa Nova, e Paulo, depois de um tempo, depois de sua conversão, ele também será um apóstolo da Boa Nova. E ele deu assistência às igrejas primitivas, lá em Corinto, na Grécia, falando sobre o amor, falando sobre a necessidade de amar indistintamente, na primeira epístola. E na segunda epístola, esta, onde Emmanuel tira esse versículo, ele diz assim: pois nós somos um santuário do Deus vivo. Porque durante muito tempo, nós, a humanidade, nós construímos santuários diversos para adorar Deus ou aos deuses, conforme o nosso entendimento anterior também, já que saímos de uma condição politeísta para um entendimento monoteísta a partir de Moisés. Então, nós precisávamos de um lugar específico para nos relacionar e para concretizar todo esse entendimento de Deus. Jesus nos ensina que Deus está em toda parte. Jesus nos ensina também que Deus está em nós. Por isso, Paulo vai questionar aos coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que Deus habita em vós? Chamando a atenção aos coríntios e a nós, outros aqui presentes. Será que temos certeza de que somos templos divinos, que Deus habita de fato em nós? O que é o templo? O templo é um santuário. É como cada pessoa, como cada ser da criação. Então, se somos os seres inteligentes da criação, com certeza também somos santuários vivos de Deus. Nós temos esta convicção de que somos templos de Deus. Será que temos, de fato, essa convicção? De que forma temos trabalhado, temos cuidado deste templo para vivenciar as experiências necessárias na existência? De que forma estamos possibilitando a manifestação divina em nós? Então, o texto de Emmanuel começa assim: o esforço individual
estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Lembrando aqui a questão 115 do Livro dos Espíritos, que diz assim, que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um, Deus determina uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Então, vai depender exclusivamente do nosso esforço, deste esforço individual que Emmanuel se refere. Esse esforço é que vai produzir justamente essa diferença entre nós, porque partimos de um mesmo princípio, já que somos criaturas divinas, já que fomos criados pela misericórdia divina, a essência parte do mesmo princípio, simples e ignorantes no sentido de não conhecer e simples no sentido de complexidade. Vivenciamos nossas experiências nos diversos reinos até chegar à condição do reino hominal, onde estamos agora vivenciando várias reencarnações. Precisamos, então, cuidar, respeitar e atender com carinho a este corpo, que também é santuário divino, o corpo físico, abriga esse espírito viajor de várias reencarnações para lhe dar a possibilidade de vivenciar as experiências necessárias. Então, partindo deste princípio, o corpo físico também é um santuário. E nós, enquanto espíritos, somos santuários também da divindade. Então, somos santuários divinos, vivenciando experiências em corpos materiais, onde precisamos ter esse cuidado, essa atenção, dar o valor devido, porque a experiência no físico nos possibilitará o avanço, o progresso. Então, precisamos prestar atenção aos comandos, precisamos mantê-lo em harmonia. Por isso que é importante o cuidado com a saúde física, com a saúde espiritual, com a saúde emocional, porque somos esse complexo. O espírito, ao vivenciar a reencarnação, ele vai vivenciar um complexo de fatores, de nuances e de experiências, porque somos espíritos e precisamos também ter essa convicção. E o esforço que fazemos vai estabelecer uma diferenciação temporária, mas que também vai nos garantir a certeza de que iremos rumo ao progresso. Sempre. Mas só que o progresso também não dá saltos. Nós sabemos que tudo é dentro de um processo lento e consciente, mas que precisa haver esse esforço pessoal, esse esforço individual. Essa vontade interna precisa estar ativada para que possamos fazer escolhas benéficas à nossa evolução, ao nosso progresso. Porque a distribuição das oportunidades é sempre a mesma. E aqui fica uma reflexão, a garantia de que Deus não fez diferença entre os seus filhos, de que somos cuidados por Ele com todo carinho, com todo zelo, de que não há o preferido, que somos todos amados indistintamente por Deus. Emmanuel continua da seguinte maneira: indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Interessante como se reforça também na questão 114 do Livro dos Espíritos, que diz assim: são os mesmos espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra ordem mais elevada. Então, nós somos os mesmos de ontem. Nós somos os mesmos que viemos de lá, de várias experiências passadas, e que estamos aqui hoje
numa experiência reencarnatória, recebemos possibilidades idênticas sempre, anteriormente e agora, e a partir das nossas escolhas, do uso do livre-arbítrio, vamos traçando o nosso caminho, vamos traçando a nossa rota em direção ao alto. Por isso precisamos estar atentos, precisamos estar convictos do que queremos e refletir nas escolhas, nas opções que fazemos. Porque, olha como Emmanuel diz, indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas. O fato de estarmos vivenciando experiências diferentes vem da nossa história individual, da nossa bagagem, que já trazemos de outras experiências reencarnatórias, do que aprendemos, do que fizemos com o que aprendemos, do que semeamos no passado, nesta existência e em existências anteriores, e do que estamos escolhendo também como semente para semear agora. Então, é todo um processo que está interligado, mas todos, sem exceção, recebemos as possibilidades idênticas. Emmanuel diz assim: todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Apesar disso, inúmeras pessoas se declaram afastadas da luz eterna e deserdadas da fé. Tendo a certeza que Deus é a perfeição absoluta, ele jamais criaria a imperfeição. A sua criação, com certeza, é perfeita. Nós somos perfectíveis, porque ainda vivenciamos os resultados das nossas imperfeições morais. Ainda estamos aprendendo muitas coisas. E com esse aprendizado, justamente dado a partir das oportunidades da reencarnação, vamos acertando o caminho, vamos vivenciando melhor, aprendendo, fazendo o caminho de uma maneira mais consciente. Porque as leis divinas são perfeitas. E a harmonia que reina, tanto no universo material como no universo moral, se funda na lei estabelecida por Deus desde toda a eternidade. Os espíritos também nos disseram isso. A lei de Deus está conosco, mas nem sempre a percebemos. Está na nossa consciência. Para tanto, nós precisamos, então, fazer exercícios e ter vontade de ampliar esta consciência. Nós precisamos, então, lembrar essas leis que estão conosco, que estão em nós. Por isso que somos santuários da criação divina. Não há deserdados do amor de Deus. Nenhum filho ficou isolado, nenhum filho ficou para trás. Lembremos aqui também do Evangelho, quando Jesus traz a questão do pastor que deixa as 99 ovelhas e volta para resgatar uma ovelha perdida. Assim é Deus conosco. Ele não deserda, ele não abandona nenhum filho seu. Ele está sempre conosco. Nós é que muitas vezes não percebemos. No texto de Emmanuel, ele prossegue dizendo: enquanto dispõe da saúde e do tesouro das possibilidades humanas, fazem anedotário leve e irônico. Ao apagar das luzes terrestres, porém inabilitados à movimentação no campo da fantasia, revoltam-se contra a divindade e precipitam-se em abismo de desespero. Somos nós, não é isso? Estamos falando aqui justamente nesse trecho do nosso comportamento ainda infantil, de crianças espirituais quando nós não somos atendidos nos nossos desejos ainda inferiores, nas nossas vontades mal resolvidas, e que resmungamos e que lamentamos e que nos desesperamos porque não conseguimos isso ou aquilo, já que estamos muitas vezes tão presos e tão dependentes das questões materiais. Porque nós vivenciamos
na matéria essas urgências materiais que são necessárias, mas que não são as únicas urgências da existência. Precisamos dar um significado maior à oportunidade que estamos tendo. Então, a vida material tem muitos apelos que atendemos, que precisam ser atendidos, mas com equilíbrio. Porque nós compreendemos que, sendo espíritos, a verdadeira vida não é a material, é a espiritual. Essas urgências, muitas vezes, vão nos envolvendo de tal maneira que vamos vivendo no supérfluo, no imediatismo, desfrutando apenas desses prazeres imediatos, transitórios, no campo da matéria, e vamos negligenciando, algumas vezes, com os apelos espirituais de ascensão, com as necessidades de aprimoramento do espírito que somos, do aprimoramento moral, dessa lapidação interior, de como estamos, de quem somos, de como reagimos às outras pessoas, de como convivemos, o que dizemos, o que pensamos, o que fazemos. E aí vamos postergando essas tarefas elevadas, que são tarefas do espírito, mas que precisam estar no nosso cotidiano, atreladas às nossas tarefas materiais. Porque não há como separar a obrigação das tarefas, do atendimento das tarefas materiais às tarefas espirituais. Precisamos ter a condição de colocar a nossa vida inteira como uma expressão da necessidade espiritual. É um exercício diário que precisamos fazer, como, por exemplo, o trabalho que nós vamos todos os dias, aquele que nos dá um retorno material para o nosso sustento físico, ou seja, o trabalho assalariado. Ele pode ser também instrumento de elevação espiritual, quando ressignificamos as nossas tarefas no trabalho diário, cumprir horário, trabalhar nesse ou naquele ambiente, muitas vezes com pessoas que não temos tanta afinidade, que temos alguma resistência interna. Então, observar que aquele ambiente também é apropriado para que a gente exercite esses desafios da reencarnação. Então, não deveria haver essa separação entre a vida material e a vida espiritual, porque a vida espiritual deve estar atrelada em todas as nuances da vida material. Porque ao desvestir do corpo físico, como diz aqui Emmanuel, ao apagar das luzes terrestres, quer dizer, ao retornar para a consciência espiritual apenas, deixar para trás o revestimento material, muitas vezes, muitos são surpreendidos com tristeza, com o tempo perdido, com essa falta de consciência de que deveria ter aproveitado mais, deveria ter amado mais, como diz aquela música dos Titãs, né? Deveria ter amado mais, deveria ter visto o sol se pôr, deveria ter me preocupado menos com problemas pequenos. Então, é uma letra que nos chama atenção para esse aspecto, para que a gente não se arrependa, não lamente, não pense no que deveria ter sido feito, mas que a gente tenha condições de agradecer as oportunidades que aproveitamos e fizemos bem. Porque esse envolvimento demasiado com as atividades transitórias pode, sim, atenuar num arrependimento por não atender essas tarefas maiores de enriquecimento moral, de ascensão espiritual, principalmente em relação a todos os ajustes necessários, aqueles ajustes que nós nos comprometemos um dia em fazer
na reencarnação presente. No item 5, no parágrafo 5 da mensagem de Emmanuel, ele diz assim: são companheiros invigilantes que ocuparam o santuário do espírito com material inadequado, absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior, transformaram esperanças em ambições criminosas, expressões de confiança e fanatismo cego, aspirações do alto em interesses da zona mais baixa. Então, chamando a atenção para a nossa invigilância, que muitas vezes nos envolvemos, sim, ocupando esse santuário material inadequadamente, minimizando a necessidade do autocuidado, com o corpo físico também, com a saúde física também, para que se estabeleça a harmonia orgânica. A harmonia orgânica nos garante sucesso, vida longa na matéria e possibilidade do espírito viver melhor o tempo necessário para se concentrar nas tarefas do alto. Mas aqui ele chama atenção, sempre absorvidos pelas preocupações imediatistas da esfera inferior. E aí vamos transformando nossas esperanças, ou diminuindo, ou retirando até mesmo algumas vezes as esperanças, vivendo por viver, vivendo de qualquer jeito, nos esquecendo dessa conexão com o alto, nos esquecendo de que somos seres espirituais e de que não estamos aqui por acaso, que há um propósito maior para a existência, de que não é apenas a proposta material de nascer, comer, viver de qualquer jeito e morrer. Então, na certeza de que não há morte para o espírito, que ele prossegue sua trajetória, essa consciência fará também com que a vida seja ressignificada, que essas aspirações do alto sejam ressignificados com interesses outros, que nos alimentarão de outra forma, porque o espírito também precisa de alimento, e que não é, com certeza, o mesmo alimento material. Debalde se faz ouvir a palavra delicada e pura do Senhor, no santuário interno, quando a criatura, obcecada pelas ilusões do plano físico, perde a faculdade de escutar. Entre os seus ouvidos e a sublime advertência, erguem-se fronteiras espessas de egoísmo cristalizado e de viciosa aflição. E aqui nós vamos perceber quando Emmanuel diz: quando a criatura está obcecada pelas ilusões do plano físico, ela se deixa absorver por essas ilusões, perdendo a faculdade de escutar. Escutar o quê? Escutar os apelos do alto, escutar as advertências para o avanço, escutar justamente aquilo que é essencial e que é importante. E também, eu diria, perdemos a faculdade de ver o que realmente interessa, de ver além da imagem, de ver além dos olhos físicos, porque o espírito, ele não precisa do corpo físico para enxergar e nem para escutar. Nós sabemos que o espírito, ele enxerga, ele escuta. O elemento físico entra como um órgão para limitar e para mostrar apenas o lado material. Mas o ver, o escutar, o sentir, o perceber é muito maior do que o limite do corpo físico. Então, quando Emmanuel diz, entre os seus ouvidos e a sublime advertência, essa advertência diária de que não estamos aqui apenas para isso, apenas para aquilo, apenas para
trabalhar todo dia, chegar em casa, trocar de roupa, jantar, assistir a televisão e dormir. O que é que nós estamos fazendo de sublime para atender essas necessidades do espírito que precisa de meditação, de se conectar com o divino em oração, de pensar coisas boas, de escutar coisas boas, de falar coisas boas. Então, no item 7, ele diz assim: e pouco a pouco, o Filho de Deus encarnado na Terra, de rico de ideais humanos e realizações transitórias, passa a condição de mendigo de luz e paz na velhice e na morte. E Deus, como Pai misericordioso, aguarda-nos pacientemente, eu diria, porque ele não cobra, ele não castiga, ele não impõe, ele espera com tranquilidade, vamos dizer assim, já dando palavras humanas, né? Palavras nossas, atributos nossos para Deus. Mas por falta de palavras, dizemos, Deus nos aguarda pacientemente para esse abraço. Mas um abraço onde nós já temos a consciência do que somos e do que viemos fazer aqui. Então, como esse pai misericordioso ali, do filho pródigo, que se antecipa muitas vezes para abraçar o filho que vem, Deus também nos abraça sempre que caminhamos em direção a ele. Então, ele nem espera que a gente chegue, ele já vem ao nosso encontro, e nós podemos perceber isso quando estamos conectados com Deus. Porque o nosso despertar, o nosso progresso depende de nós, obviamente, mas ele está ali conosco sempre, nessa espera da nossa vontade, das nossas escolhas, para que não sejamos eternos mendigos de luz, de paz, de alegria. E no passar dos anos da vida física, quando estamos assim na maturidade, quando dizemos, tem a infância, a juventude, a fase adulta, depois vem a fase da terceira idade, nós temos todo um ciclo na vida material e também temos todos os ciclos na vida espiritual. Muitos estão na idade adulta e ainda estão na fase da infância espiritual, de aprendizado, de escolha, de despertamento de comportamento. Mas, assim, todos precisamos percorrer todas as fases, porque todas as fases são úteis e necessárias e nos darão subsídios, nos darão o aprendizado necessário para o amadurecimento espiritual, que pode ser parcialmente agora, pode ser totalmente depois, mas sempre amadurecemos a cada experiência, a cada aprendizado. Então, esse movimento consciente para restaurar em nós as nossas infrações que cometemos com as leis divinas, né? Restaurar essa conexão com a lei de Deus, restaurar em nós as nossas imperfeições, transformá-las em perfeições, já que somos perfectíveis, é um trabalho incessante do Espírito para transformar cada equívoco em melhoria. E Emmanuel conclui assim: o Senhor continua ensinando e amando, orientando e dirigindo, mas porque a surdez prossegue sempre. Chegam a seu tempo as bombas renovadoras do sofrimento, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios, reintegrando-a no santuário de si mesma para o reencontro sublime com a divindade. Vamos por partes aqui para a gente entender direitinho o que diz Emmanuel. O Senhor continua ensinando e amando sempre, orientando e dirigindo sempre, porque não desiste de nós, não deserda nenhum de seus filhos. Mas, aí ele continua, por causa desta surdez que prossegue, vai chegar o tempo do sofrimento. Chegou o tempo do sofrimento. Nós experimentamos muitos sofrimentos,
muitas dores, muitos sofrimentos. A dor, ela é algo objetiva, é objetivo. A dor acontece, a ferida está ali. Mas o sofrimento é subjetivo, porque é justamente a interpretação que damos a essa dor. Então, o sofrer, ele é individual. A dor pode ser igual para vários, e cada um absorve aquilo, entende aquilo, acolhe de uma maneira diferente, a partir de suas próprias experiências, a partir de suas próprias dificuldades de entender também a dor. E o sofrimento vem diferente, mas não é algo que tem que ser desprezado, tem que ser considerado e respeitado. Então, não podemos nunca julgar o sofrimento do outro a partir de nós. Porque eu posso julgar o que eu sinto, como eu entendo, como eu interpreto os acontecimentos da minha existência a partir de mim. Mas eu não posso olhar para o outro a partir de mim, nem com os meus olhos, mas acolhê-lo como Jesus indica e como Jesus orienta, acolhê-lo com respeito na sua dor, no seu momento, e entendendo que cada um passa pelo seu próprio processo. Então, quando temos a orientação desse acolhimento amoroso, desse acolhimento fraterno, que o outro passa e que ele está no seu momento, quando compreendemos que a essência de cada um vivenciou experiências diferentes e que, mesmo partindo do mesmo princípio, fez anotações, vamos dizer assim, espirituais diferentes. Cada um está em um momento e eu preciso compreender isso para viver bem com aquele que está comigo no caminho. Então, o sofrimento, ele é consequência da minha leitura com a dor. E a dor acontece porque ainda não compreendo e ainda não estou conectada totalmente com a lei divina. Porque Deus não nos cria para o sofrimento. Ele nos cria para a felicidade. Nós é que ainda estamos procurando, como falei anteriormente, o caminho da felicidade, porque ainda nos falta essa consciência do que somos, porque ainda nem temos a plena consciência de que somos espíritos. Daí alguns medos, alguns equívocos, algumas atitudes não coerentes com a realidade espiritual. Então, o convite de Deus é sempre de retomar o caminho, sempre o convite de regeneração interna. E aí estamos sempre agora falando que estamos a caminho da regeneração, a caminho do mundo de regeneração planetária, tendo como ponto de partida um indivíduo, porque a regeneração do todo só acontecerá a partir da regeneração individual. É um trabalho de lapidação interna, é um trabalho de todos os dias, é um trabalho delicado, porque vamos ter que enfrentar a nós mesmos, nossas imperfeições, nossas dificuldades, nossas dores, alguns sentimentos de culpa, enfrentar os nossos medos, nossos equívocos, e ir trabalhando isso internamente para melhor se estabelecer junto com o outro. Então, a regeneração começa em mim, começa em cada um de nós, e aí teremos, sim, uma coletividade regenerada, porque nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Precisamos acolher o que colhemos. O que nós estamos colhendo agora do plantio anterior? Precisamos colher e acolher. Acolher, muitas vezes, com resignação,
com humildade, com carinho, não reclamar desse sofrimento, daquela dor. Precisamos redirecionar com amor o que não é bom, redirecionar com amor e escolher agora, já de outra maneira, com sabedoria e com consciência, o que é que nós estamos plantando. Porque ao mesmo tempo que estamos colhendo, estamos plantando, semeando, divulgando, falando, pensando. Então, nós plantamos e nós colhemos ao mesmo tempo, dentro de uma mesma existência e dentro de várias também reencarnações. Então, é um processo, mas estamos a caminho. E Jesus nos garante a felicidade no final do caminho. Então, precisamos estar atentos e fortes para isso. Ainda estamos envolvidos nessas dificuldades que nos causam esses sofrimentos, mas aqui ele diz, convidando a mente desviada e obscura à descoberta dos valores que lhes são próprios. Olha aí o santuário que há em nós. Esses valores estão conosco. Temos todas as potencialidades divinas em nós, internamente. Só precisamos acessá-las e potencializá-las, fazê-las fluir. Então, temos todas em sementes, né? A semente guarda a árvore, não é assim que nós dizemos? Quando nós plantamos, nós regamos, nós cuidamos, colocamos no sol, temos que ter cuidado com a chuva, com o sol em excesso, para que tudo seja na dose correta, para que aquela planta consiga sobreviver, crescer e ali se desenvolver. Bem assim as potencialidades divinas que temos conosco. Precisamos, então, descobri-las, acolhê-las, prestando atenção e fazê-las germinar. E isso vai favorecer esse processo de renovação interna, porque já é o cuidado com o próprio santuário, e vai favorecer também o processo de convivência com o outro. Muitas vezes estamos perdidos, como eu disse, no sentimento de culpa. Aí vamos alimentando também esse sofrimento, colocando para frente a reparação conosco, porque o sentimento de culpa vem por conta de uma mente ainda perturbada e que se cobra de maneira indevida. E quando a gente tem a condição de também investir no auto-perdão, a gente consegue ir de encontro ao outro, favorecendo um ciclo menor de dores, diluindo essas dores, diluindo esse sofrimento, as angústias que muitas vezes vão também proliferando no dia a dia, e ressignificando tudo isso, ou muitas vezes evitando tudo isso. Então, somente quando nós compreendemos que a nossa dimensão é uma dimensão espiritual, é que nós vamos percebendo a necessidade de cuidar desse santuário interno, investindo nesse autoconhecimento que vai nos possibilitar esse progresso. Aceitar os equívocos, sim, ainda cometemos muitos, mas evitar novos equívocos, né, para comprometimentos menores com a lei futuramente. É uma tarefa de vigilância, mas Jesus nos indica, orai e vigiai. Ele nos dá todo o caminho, ele nos dá toda a orientação no Evangelho. Precisamos orar e vigiar. Orar incessantemente, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Não, se conectar com o alto. O que é a oração? É a conexão com Deus. E como é que nós nos conectamos com Deus? Em pensamento. Então, iluminemos o nosso santuário interior, porque nós somos templos divinos. Iluminemos com a luz divina nossos pensamentos, os nossos gestos, as nossas palavras,
façamos apenas o que gostaríamos que fizessem conosco. Vamos prestar atenção sempre ao que recomenda a doutrina, né? O PIB, que é o benevolência para com todos, indistintamente, não somente para com aqueles que nós gostamos e simpatizamos, mas pelo menos um esforço de olhar benevolente para com o outro. Indulgência com as imperfeições alheias, porque todos nós estamos e temos e vivenciamos dificuldades bem semelhantes. A indulgência é compreender o outro como ele está, como ele se apresenta, com as suas dificuldades, com sua carga de bagagem espiritual, mas também com a sua vontade de se melhorar. E o perdão das ofensas. Porque perdoar é justamente deixar para trás, de uma maneira inteligente para o espírito, tudo aquilo que nos prende enquanto potencialidade. Então, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aqui a gente tem... Deixa eu ver. Eu traria aqui, para terminar, a última lâmina, mas não está aparecendo. Assim, também de Emmanuel, no livro Verdade e Luz, que diz assim, para a gente encerrar com essa reflexão: ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. Emmanuel. Olha aí, Emmanuel sempre chamando a atenção para a iluminação interior, mas aqui ele está chamando a atenção para iluminar também alguém, e, consequentemente, estamos nos iluminando, sem aquela preocupação, será que estou melhor ou será que fiz bem? Mas faz o bem e passa. Faz o bem sem olhar a quem, não é isso? Abençoa o próximo e a bênção chegará para todos, indiscutivelmente. Então, a gente semeia, olha aí a mão semeando, por isso que precisamos estar atentos a essas sementes, porque as sementes, sejam elas quais forem, elas germinarão. Essas são as minhas reflexões para a manhã de hoje, do texto de Emmanuel, Iluminemos o Santuário. Obrigada a todos. Jacira deve estar voltando para continuarmos aqui. Jacira. Então, vamos encerrar. Pronto, vou colocar aqui as perguntas. Jacira está com algum probleminha aí na conexão, mas a gente pode ver se teve alguma pergunta aqui. Oi, Jacira. Saí sem querer. É assim mesmo. Você estava lendo a mensagem, acabei saindo. Retornando aqui, tudo certinho. Está me ouvindo, Isabel? Estou ouvindo, sim. Pronto. Temos alguma pergunta? Ótimo, temos sim, algumas perguntas aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Alcione. Ela colocou aqui, santuário é uma colaboração. Santuário interno, templo sagrado, é o nosso coração. Sim. Aí aqui tem Eda, que faz uma pergunta. Por que será que preferimos ficar na fase da criança, dependente de cuidados, ao invés de crescer? Eu faria a seguinte reflexão. Há estudos, vamos fazer a seguinte reflexão com a comparação. Há estudos que estão apontando que atualmente os jovens têm ficado, o jovem brasileiro, tem ficado mais tempo em casa, na dependência do pai e da mãe.
estão saindo mais tarde de casa, estão estendendo a fase da adolescência, dependentes do pai e da mãe. Por falta de amadurecimento, eu diria. Então, precisa haver, no caso, essa vontade para a gente avançar de fase, de sair da infância para a adolescência espiritual, para o amadurecimento, é preciso haver investimento, porque não vai haver crescimento sem investimento. Então, se as preocupações forem puramente as superficiais, as materiais, os prazeres efêmeros, vamos dizer assim, a gente não vai querer avançar. A gente vai querer ficar sempre naquela mesma coisa. Eu diria, se os prazeres estão atendendo às minhas necessidades imediatas, diria assim tá bom, por que eu vou sair da zona de conforto? Então, o amadurecimento espiritual, ele é algo também natural. Não dá para ser forçado. Ninguém amadurece ninguém. Ninguém vai conseguir amadurecer o outro. A gente só consegue amadurecer cada um a si mesmo. Mas, assim, a gente pode estimular o amadurecimento da outra pessoa através de reflexões, através de leituras, de convites. Então, nós, muitas vezes, nos acomodamos em certas zonas de conforto por falta de vontade e por preguiça, aí eu diria a preguiça espiritual de avançar, porque não queremos nos conectar de outra maneira com o outro. Porque o que nos dificulta realmente, e na maioria das vezes, é o egoísmo e o orgulho. Eu não vou me reconciliar com fulano porque eu estou com a razão. Eu não vou avaliar a situação do outro. Então, isso aí é uma atitude infantil, espiritualmente falando. Então, deixar de avançar seria justamente deixar de experimentar e de vivenciar um outro olhar, sobre outra perspectiva. E a gente só consegue sair desse limite a partir do momento que aquilo também nos incomoda. Então, a gente precisa, sim, prestar atenção de como estamos e onde estamos, espiritualmente falando, em que situação estamos, se estamos ainda infantis, se já somos adolescentes, ou se já conseguimos alguns passos com mais maturidade. Em alguns setores podemos ser mais maduros, em outros ainda somos adolescentes, mas precisamos perceber se nossas atitudes são infantis, adolescentes ou maduras. Eu digo espiritualmente falando. Se já nos dispusemos, por exemplo, a fazer mudanças de padrões que às vezes carregamos durante muito tempo e que nos são assim confortáveis, mas que não são benéficos. Ótimo. E Eda completa aqui com mais uma pergunta, faz mais uma pergunta. Interpretamos a dor nesse lugar de criança? Interpretamos a dor de acordo com as experiências que nós temos, com as vivências que nós trazemos também de outras encarnações. Porque o perispírito, ao receber uma nova vestimenta física, ou seja, quando a gente retorna para a existência, nós já trazemos uma bagagem de experiências de outras vidas, de outras existências, que nós não temos, pela misericórdia divina, consciência de tudo, sofrimento, de dor, de problemas que enfrentamos, mas com a perspectiva de nos colocar diante daquilo que não conseguimos resolver para que a gente possa amadurecer. Então, a interpretação do sofrimento através vai doer justamente a partir de como temos em nós essas conexões feitas. Então, eu diria que essa interpretação da dor ela é individual justamente por isso, a partir de tudo que somos, enquanto essência espiritual. Não diria que é um lugar de criança, mas é um lugar mesmo espiritual que nos encontramos.
porque não é somente a criança que sofre, a criança espiritual, o adulto espiritual também pode sofrer. Então, a criança, por exemplo, quando tropeça, a criancinha, quando ela cai e se machuca, ela chora, é a expressão dela, e de manifestar aquilo. Quando a gente cai, a gente não chora, mas a gente sente a dor. Então, a gente já dá uma outra interpretação àquela dor. O sofrimento já vai ser diferente. A criança pequenininha, quando machuca o joelho, que tem que passar remédio, é um terror. Mas a gente já suporta mais aquilo. Então, a mesma coisa espiritualmente falando. A depender da bagagem de cada pessoa, esse sofrimento vai ser interpretado de uma maneira diferente. Por isso que nós nos deparamos muitas vezes com pessoas enfrentando situações dificílimas na maior tranquilidade, na resiliência, com conforto, com resignação. E às vezes nos deparamos com pessoas enfrentando situações que nós até julgamos indevidamente, mas, meu Deus, ela está fazendo uma tempestade no copo de água. Mas aí a gente já vai com o olhar de julgar a tempestade no copo de água, mas a gente não imagina que aquilo ali, para aquele indivíduo, de fato, é uma tempestade. Mas a gente já julga com o nosso olhar, o que a gente precisa evitar. Então, se a tempestade no copo de água é para aquela pessoa e para mim não é, é porque eu já entendo aquilo de outra maneira. Tem uma colaboração aqui de Joselita. Ela fala: as dores da alma traz muitas dificuldades para o ser espiritual que somos. Sem dúvida. Tem aqui Nádia Nara, também traz aqui. Não estou conseguindo ver bem, deixa eu ver. Análise aqui. A mensagem perfeita da Nádia. diferença entre dois sofrimentos. Colaboração. Viviane, essa é uma doutrinária para ouvir, assistir todos os dias. A verdade esclarece, conquistemos, consequentemente ilumina. Gratidão, amiga. Eu que Está um pouquinho ruim por conta da claridade aqui, não estou conseguindo ver. Deixa eu ver. Joselita está aqui. Obrigada a Deus por esta manhã tão plena. Assistir a esta palestra com tanta clareza. Eu que agradeço sempre. Alcione, palavras de luz. Isabel, grandes ensinamentos, gratidão imensa. Eu que agradeço sempre. Eliana, concordo plenamente com você, Viviane, e já anotei o livro. Não consigo ver aqui o final. Provavelmente é o nome do livro que você deu, acho. É isso? É isso. Del, como falou Viviane, precisamos assistir essa doutrinária sempre que possamos, sempre que pudermos. Gratidão, Isabel, pela explanação do texto com tanta amorosidade. E esse esforço de explicar Emmanuel, né? Porque Emmanuel é uma riqueza. Cada texto dele, a gente tem material para ficar o dia inteiro refletindo. Por isso que eu fiz esse detalhe de colocar por parágrafo, para que a gente fosse... Foi ótimo, deixou bem claro. Linha por linha, compreendendo o texto de Emmanuel. Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês. Sim, um ótimo domingo. Isabel, eu queria só, antes de encerrar, quando você trouxe na mensagem essa iluminação, né, que a gente não só se iluminar, mas iluminar também o outro, né, que esteja em nosso caminho, junto conosco, nossa caminhada, o que passa por nós. Aí, e ainda trouxe a pergunta em relação aos filhos que não querem, né, sair de casa e ainda se colocam em locais de crianças e adolescentes. Sim. Aí eu pergunto para você, essa iluminação, pergunto não, até uma colocação, essa iluminação que você falou, né, na mensagem final, e esses seres, esses jovens que permanecem mais tempo hoje na casa dos pais, essa iluminação eu percebo que também precisa ser dos pais,
né? Sim, Iluminando os seus filhos para que eles cresçam no momento certo. Concorda? porque a gente educa para a vida, como já dizia meus avós, né? Mas esse apego, mas também a gente prestando bem atenção, eu diria que também é um apego material, sabia, Jacira? Que às vezes a gente se ilude, são as ilusões que Emmanuel fala, as ilusões da matéria, de que são meus filhos, que é minha casa. Então, às vezes, o mesmo apego é que a gente não admite que eu tenho esse apego todo. Não, eu estou educando para o mundo, mas eu quero perto de mim, eu quero estar ali no controle, eu quero estar prestando atenção em tudo que faz, mesmo depois de adulto. Então, é um exercício também de desapego, chamando a atenção e relacionando com o texto. Quando a gente consegue fazer o trabalho bem feito em relação a esse processo educativo com o outro, no caso dos filhos, a gente percebe que eles vão caminhar sozinhos. Mesmo que tenha tropeço, mas nós também tivemos, então, cada um vai ser responsável pela sua caminhada. E a gente precisa ter essa sacada de que são espíritos, tem até aquele livro, Nossos Filhos São Espíritos. São Então, quando a espíritos. gente olha o outro, mesmo que seja um filho, eu digo filho porque foi trazida aqui a questão de postergar esse rompimento de vínculo, de estar ali na dependência. Quando a gente tem essa sacada de que o outro, o filho, o companheiro, o marido, os nossos pais, todos nós somos espíritos, a gente vai percebendo que cada um é uma individualidade e que a gente precisa respeitar também esse livre-arbítrio, e a gente precisa perceber que cada um vai ter a sua trajetória, que cada um tem a sua tarefa, como nós também fomos crianças, tivemos as nossas dificuldades, fizemos as nossas escolhas, que também nem sempre foram agradáveis aos nossos pais. Então, nós vamos percebendo que cada um é um ser espiritual com as suas limitações, com as suas dificuldades, e como eu disse, com a sua bagagem espiritual que traz. E que a bagagem espiritual não é herdada na questão da genética, né? A gente só herda, como os espíritos já disseram, nós vamos ter a herança genética dos pais da matéria, mas a bagagem espiritual é da vida de cada um. Então, a gente Isso precisa mesmo. se amadurecer, olha aí o amadurecimento espiritual, já fazendo essa leitura da convivência com o outro. E aí isso vale não somente para filho, mas para o vizinho, que é insuportável e que eu não gosto, para o colega de trabalho que me incomoda e que eu fico muitas vezes estressada e poderia ressignificar esse estresse para aquilo ali não me fazer mal e nem eu levar aquela carga toda para a minha casa no final do dia. E por isso que Emmanuel, quando faz a reflexão, a gente vai percebendo, ilumina o teu santuário, porque onde você estiver, você vai conseguir estar em harmonia, em equilíbrio, e não vai se desarmonizar com o desequilíbrio externo, com a desarmonia externa. E isso é importante. Isso, ótimo, Isabel. Travou, eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu estou vendo minha imagem aqui travada. Me Está ouvem? tudo bem. Estou vendo e Tá? ouvindo. Pois eu estou vendo minha imagem travada. E agradeço mais uma vez pela tua presença, agradeço pelas explanações que foram maravilhosas. E agradeço a todos que estiveram conosco nessa manhã maravilhosa, aqui falando sobre iluminemos o nosso santuário, do capítulo 138 do livro Vinha de Luz, o livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos lembrar que nossas atividades ainda estão sendo virtuais por conta da pandemia, tem um seminário, né? No último domingo do mês, o dia 31/10, o próximo domingo, temos o seminário via Google Meet, então todos são convidados, serão todos muito bem-vindos. Quem estará conosco ministrando este seminário é Marilene Belmonte. Este será um seminário sobre mediunidade. A outra coisa também que eu queria trazer para vocês é que amanhã temos a nossa doutrinária de segunda-feira, às 19h30, e teremos o convidado Oswaldo Bastos, dando continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz,
no capítulo 139, Santificação. Obrigado mais uma vez, Isabel. Que tenhamos um ótimo domingo, muita paz, muita saúde, muita luz e muito amor em nossos corações. Obrigado, Gelfa, mais uma vez também. Paz para todos. Que assim seja.